Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou na minha atividade sempre, né? Muita coisinha para resolver, muita atividade para fazer. Mas, assim, hoje foi um dia mais tranquilo, né? Hoje foi um dia mais tranquilo, né? Ainda que eu tenha trabalhado em algumas coisas bastante relevantes, né? Algumas coisas bastante importantes. Quem é que chegou aqui? Ô, Gilmar! Boa noite, Gilmar. Paz e bem. Então, ainda que eu tenha trabalhado em algumas coisas, vamos dizer, mais agitadas, né? Hoje foi um dia mais tranquilo para mim, né? Chegou mais alguém aqui, quem foi? Marli, boa noite, paz e bem. Gracinha, boa noite, paz e bem. Nós já estamos aqui na segunda semana da Páscoa, né? E a leitura de hoje é uma leitura interessante, porque ela tem algumas coisas que vale a pena a gente refletir. Oi, Helena, boa noite, paz e bem. Que vale a pena a gente refletir, vale a pena pensar sobre elas, né? E eu acho que ela tem uma mensagem a mais. E é uma mensagem que eu acho que a gente tem que considerar. As pessoas não estão considerando, acho que a gente tem que considerar, né? Eu quero lembrar vocês que quarta-feira que vem, sem ser essa, a outra, dia 7 de maio, começa o conclave, ou seja, a reunião para a escolha do novo Papa. E olha bem que eu estou falando de escolha e não eleição. O termo eleição está errado? Não, não está errado. Mas eu queria pedir a vocês que vocês fugissem dessa coisa que está se fazendo. Ah, o meu candidato é esse, o meu candidato é aquele. Já tem gente fazendo aposta no próximo Papa, né? Não estou de gozação, não. Criaram uma espécie de Papa Bet. Se você votar nesse, você ganha 3 para cada um. Se você votar naquele, é 7 para um. Se você votar naquele outro, 80 para um. Pessoal, que alguém queira fazer isso, eu entendo. Eu entendo. Mas nós que somos cristãos, principalmente aqueles que são católicos, devem escolher uma outra forma de viver esse momento. Para nós que somos católicos, eu acho que é um momento de reflexão, meditação e oração. Eu não posso ser papa, porque eu sou um homem casado, né? E assim, eu também não voto. Meu voto eu não sou cardeal, não voto, então não tenho nada a ver com isso. A igreja tem, então eu vou meditar e rezar. Ah, Bernardo, eu não sou católico, mas você é cristão? Sou. Então reza pelos seus irmãos católicos para que eles tenham um bom papa. Fora isso, pessoal, vem esse blá 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 que não tem nada a ver com a gente, tá? Então vamos ter um pouco de cuidado com isso. Deu 7h35, vamos fazer a leitura. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi,
sabemos que viestes como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Pode entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim acontece com todo aquele que nasce do Espírito. Palavra da salvação. E se você olhou o título da live, eu coloquei assim: entender Jesus. Talvez eu devesse até ter posto: é preciso entender Jesus. Vamos aqui observar algumas coisas, né? Primeiro, é muito comum, e eu estou cansado de ver, e eu preciso dizer que eu também já fiz esse tipo de fala. A gente tem que tomar cuidado para não transformar o evangelho em maniqueísmo, porque isso acaba transformando o evangelho em uma ferramenta de ideologia. O que eu quero dizer com isso? Opa, chegou alguém aqui. Diácono Higashi, meu colega de turma, muito obrigado por estar aqui. Boa noite, paz e bem, Higashi. Higashi, se quiser participar da live, fala que eu abro, a gente faz essa reflexão juntos, tá? Te dou a palavra porque você sabe que, inclusive, qualquer pessoa que quer participar da live é bem-vindo. Mas você é meu colega de turma, né? Sabe, pessoal, vamos lá. Tem que parar com essa coisa. O fariseu é mau, Jesus é bom. Não. Oi, Ana Paula. Boa noite, paz e bem. Alguns fariseus se opuseram a Jesus. Outros fariseus não se opuseram a Jesus. Na verdade, alguns fariseus se opuseram a Jesus, e foram muitos, porque eles não conseguiram entender Jesus. Eles não conseguiram entender a novidade que ele trazia. Isso é muito assustador. Sabe, na igreja, isso acontece com muita frequência, né? As pessoas se perturbam muito, porque elas não conseguem entender o que é dito. E o esforço nosso devia ser o esforço de entender o que as pessoas dizem, entender o que Jesus disse. Mas, infelizmente, a maior parte das pessoas não consegue fazer esse esforço, porque se comporta como um fariseu. O que eu quero dizer com isso? O fariseu vivia pela lei, então ele pega o que está escrito na lei e interpreta literalmente. E ele está tão treinado para fazer isso, que quando ele ouve uma coisa que é diferente, em vez dele tentar compreender aquilo, ele entra em choque, porque ele acha que aquilo tem que ser entendido do jeito que está falado. E isso acontece com muita frequência. Quase sempre. Isso é um erro honesto, é um engano honesto. Algumas pessoas não fazem isso. Algumas pessoas fazem isso de forma proposital.
inclusive querendo usar da religião como uma ferramenta ideológica, uma ferramenta política, uma ferramenta de poder. E os saduceus, os fariseus e os herodianos, ou seja, as 3 das 4 correntes que existiam na época de Jesus, faziam muito isso. Os herodianos menos. Oi, Rafael, boa noite, paz e bem. Os herodianos menos. Por quê? Porque os herodianos tinham um poder militar. Eles tinham força militar. É claro que eles não entravam em choque com Roma, mas eles tinham força para impor a decisão deles. Tanto que Herodes, pai, andou fazendo um monte de desgraça e matando, inclusive, um monte de crianças para tentar matar Jesus. Os saduceus, eles eram uma corrente religiosa, mas com muito dinheiro. Então eles dominavam usando mais o dinheiro do que a religião. É mais ou menos como algumas pessoas fazem hoje em dia, que fazem impulsionamento de mensagem, pagam para as coisas aparecerem na rede social, pagam reportagens na TV, no jornal, pagam posts no Facebook, no Instagram, no YouTube, né? Você já deve ter visto isso. Você usa o Instagram porque você está me vendo, ou você vai me ver no YouTube, porque o Padre Hermes coloca o meu vídeo no YouTube. Você vai ver que de vez em quando aparece uma propaganda na sua rede social e você paga. E algumas pessoas usam esse mecanismo para manipular o que você pensa. Os saduceus faziam isso. Os fariseus estavam no campo religioso. E usavam da religião para manipular, e por isso eles faziam tudo muito regrado. E aí quando chega Jesus trazendo uma novidade, falando de coisas que eles tinham dificuldade de entender, virou um problema. Então, isso é chave. E aqui nós temos Nicodemos. Nicodemos não é uma pessoa qualquer. Nicodemos era um dos maiores, vamos dizer, rabinos fariseus da época dele. Era um dos grandes, vamos dizer, teólogos fariseus. E aí ele vai se encontrar com Jesus e observa que ele já tem fé em Jesus. Ele fala claramente. Rabi é um título dado a um mestre. Ele é um fariseu, um professor fariseu que está chamando Jesus de Rabi, ou seja, está reconhecendo uma autoridade dele. Sabemos que viestes como mestre, reafirma, da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais que tu fazes a não ser que Deus esteja com ele. Ou seja, Nicodemos já sinaliza que sabe que está diante de alguém especial. Nicodemos provavelmente já antevia que Jesus era o Messias, mas ele ainda não conseguia aceitar isso, porque Jesus não estava no esqueminha mental dele, né? É mais ou menos como uma live que eu falei que para nós era mais importante o direito de ser do que o direito de ter. E aí o Guinho Inquisidor, porque eu tenho 3 haters, né? Mas eles, graças a Deus, são haters educados, só me xingam pela mensagem direta. Eles não põem xingamento ao vivo, nem põem mensagem graças a Deus, porque eu não quero briga. Mas o Guia Inquisidor virou assim: esse é absurdo, você está falando uma tese comunista, não sei o que, não sei qual direção. Olha, eu estou citando Papa João Paulo II na encíclica Solicitudo Reis Sociais. Ou seja, ele não conseguiu entender o que eu estava falando. Deixando muito claro, eu estou dizendo que o direito de uma pessoa a existir é superior ao direito da propriedade de outra.
Estou falando isso, tá? Se alguém não entendeu, eu estou dizendo claramente. Entre o direito de uma pessoa ser, existir, viver, e o direito de propriedade de outra, o direito dessa pessoa é superior ao direito da propriedade de outra. Se você não quero deixar ninguém com dúvida. Mas antes que alguém fique pensando que isso é uma questão ideológica, uma questão política, isso está na encíclica do Papa João Paulo II. Mas se isso não é suficiente para você, eu posso citar a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, que diz que na situação de necessidade todos os bens se tornam comuns. Isso ainda não é suficiente para você, não tem problema, eu posso citar Deuteronômio capítulo 15, se eu não me engano, versículo 4. Não haverá pobres entre vós, porque a terra que vos dei é terra de herança. Ou seja, o que eu estou falando não é uma novidade, não é uma coisa fantástica, não é um avanço teológico, não é uma questão... Oi, tia Lu, boa noite, paz e bem. Não é uma questão ideológica, é a mais pura, é o mais puro desejo de Deus. Que as pessoas, para viver, os bens necessários para uma pessoa viver, são mais importantes do que o direito de outras pessoas ter. Tá? Mas olha bem, Jesus fala uma coisa para esse homem, para Nicodemos, que é um teólogo, é um homem entendido da Sagrada Escritura. É preciso nascer do alto. E como ele está muito fixo, ele está lá com aquele visão quadradinha, assim, não consegue pensar em outra coisa sem ser aquilo que ali está escrito. Ele não entende. Ele não entende, não é porque ele seja burro. Ele não entende, não é porque ele não tenha leitura. Ele não entende, não é porque ele não tenha conhecimento. Ele tem tudo necessário para entender. Mas, como ele está muito preso a uma religião de regrinha, a uma religião de esquemas duros, estruturados, ele tem dificuldade de entender aquilo. E é por isso que eu falo para você, é preciso entender Jesus. Por isso que eu pus a live Entender Jesus. É necessário que a gente compreenda o que Jesus nos ensinou. Porque eu fico assustado com as pessoas que dizem seguir Jesus e que logo em seguida fazem coisas completamente diferentes daquilo que Jesus ensina. Jesus fala: ouviram o que vos foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que se encolerizar contra o seu irmão já cometeu pecado. E logo em seguida nós vemos pessoas pregando ódio, pregando respostas violentas, pregando posturas agressivas. Mas Jesus diz que nós não podemos ser agressivos. E aí as pessoas começam: Bernardo, mas nós temos direito à legítima defesa. Mas o direito à legítima defesa é a exceção da regra. Inclusive, em sendo o direito à legítima defesa, você não é obrigado a exercê-lo em seu favor. Sim, talvez você seja moralmente obrigado a exercer o direito de legítima defesa de outra pessoa, mas não de se defender. E mesmo que seja justo e necessário o direito, nem mesmo que até que haja uma obrigação de você defender outra pessoa, a sua defesa tem que ser o menos cruenta possível, a menos agressiva possível, a que cause menos dano possível. Se você puder
dar um empurrão na pessoa e sair correndo junto com o agredido, melhor ainda. Mas não dá nem um empurrão muito forte, não, para não machucar o outro. Bernardo, mas o sujeito é mau. Sim. Mas o próprio Jesus disse: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, observe a primeira frase que ele fala depois disso: não resisti ao homem malvado. Jesus, em momento algum, pregou a violência. Mesmo nos extremos, ele prega a não violência. E tem um bando de gente pregando a violência. Jesus, em momento algum, falou a favor do acúmulo exagerado de bens. Mas tem gente que defende aqueles que têm bem demais. Jesus, e não só Jesus, mas a Bíblia inteira, nunca pregou a submissão feminina. Mas tem hoje pessoas que usam da Bíblia para justificar a submissão da mulher. Ou seja, as pessoas não estão entendendo o que Jesus nos ensinou. As pessoas não estão querendo compreender o que Jesus nos ensinou. E só tem um motivo para isso. É porque elas ainda estão presas nesse esquema antigo dos fariseus, onde elas têm que ler aquilo daquele jeito, daquela forma, sem nenhuma interpretação. Oi, Terezinha, boa noite, paz e bem. Sem nenhuma interpretação, sem nenhum cuidado, sem nenhuma crítica. Ou seja, no fim das contas, eles estão lendo as palavras de Jesus, as palavras da igreja, sem nenhuma caridade. E se não há caridade, não há amor. E se não há amor, você não entende o que Deus lhe ensina. Porque quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém? Essa foi a reflexão de hoje. Vamos ver a hora? 19h53. Hoje eu consegui me manter no tempo. Tem sido difícil, né? Então essa foi a reflexão de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham gostado, né? Essa semana eu vou fazer live segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Ué, Bernardo, quinta-feira você não está de plantão? Quinta-feira é 1º de maio. E aí a gente não tem... eu não vou tirar plantão. Então vou poder fazer a live. Tá? Essa semana também, quarta, quinta, sexta e sábado, eu farei celebração da palavra na minha paróquia, né? Aliás, dia 7 e dia 8 eu acho que eu também tenho celebração para fazer lá. Tenho que ver isso na minha agenda. Então, já viram que essa semana vai ser mais tranquila, mas não vai ser uma semana fácil. Bernardo, como é que você aguenta? Pessoal, dá para conviver, dá para fazer tudo. Basta a gente se organizar, pensar, separar, pôr as coisas primeiro e vai tudo funcionando. Tá? Bom, vou me despedir deixando a minha bênção. Vou pedir a intercessão de quem hoje? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de São João Crisóstomo e João Damasceno, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã às 19h30 a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.